Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o primeiro episódio da temporada 2025, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa quinta temporada do podcast, no episódio número 171, e nós estamos em mais um desafio, em mais um ano desafiador para o nosso podcast. Estamos iniciando aqui no mês de abril, pretendemos ir até dezembro, com episódios que falam sobre temáticas que têm a ver com a nossa igreja, que têm a ver com a nossa sociedade e que de alguma forma também possam ajudar os nossos ouvintes a estar mais próximos de Deus e serem mais parecidos com Cristo. E no episódio de hoje, nós vamos ver que a igreja é essencial. É isso aí, meus irmãos. No episódio de hoje, nós vamos estar nos baseando em um livro. O nome do livro é exatamente esse: A Igreja é Essencial. E aí nós recebemos esse presente de um irmão aqui da igreja, um ouvinte do podcast, nosso querido irmão Eric Silva. E ele nos abençoou, aos três pastores, com esse livro, o livro de Colin Hansen e Jonathan Leeman. E nós estamos estudando esse livro e nós queremos também passar um pouco para os irmãos sobre a temática que esse livro está trazendo, uma temática muito importante, muito atual, principalmente aí na era pós-pandemia. Mas antes de entrarmos no nosso episódio, nós vamos para os nossos recadinhos. Meus irmãos, quem não lembra, já faz tempo, desde o nosso último episódio, nós temos uma página no Instagram e nós temos um blog onde nós escrevemos já alguns textos e esse ano nós estaremos retomando lá o nosso blog. São alguns pensamentos que nós temos aí, que não viram pregações, mas viram textos e também abençoam a vida dos irmãos. E se você tem algum texto aí que acha que é um texto que pode ser publicado, o irmão pode mandar para a gente também coloca lá no nosso site, juntamente com os créditos, ok? Lembrando também que nós temos episódio de 15 em 15 dias, não mais semanalmente. Desde a temporada passada nós passamos a ter de 15 em 15 dias para uma organização melhor, para um estudo melhor sobre o episódio e para o irmão também estar mais atento, o irmão poder estar acompanhando de uma forma mais próxima o nosso podcast, porque às vezes o irmão se perdia na semana e acabava abandonando. E aí agora se perder tem a outra semana para acompanhar e ficar em dia, ok? E por último, nós não temos ainda o nosso link da Amazon. Nós tivemos aí um grande problema no ano passado, passamos o ano inteiro sem o link e nós estamos vendo outras formas dos irmãos nos abençoarem. Nós já temos aqui um material muito bom. Pela graça de Deus, o podcast da Jubuque, que é o podcast que nós também participamos, inclusive você pode procurar lá no Spotify, Teologando. Ele tem um material aqui no nosso estúdio e nós fizemos essa parceria, Nós podemos usar o microfone, eles vão usar o nosso estúdio e tem sido muito bom e o material também é muito bom, mas nós precisamos continuar melhorando. Então nós contamos aí com o apoio dos irmãos, agradecendo também ao nosso irmão Jonas, que nos doou aqui uma tela de computador, na verdade um computador, Nós estamos aqui com ele aqui no nosso estúdio, já facilitou bastante aqui a nossa logística de gravação. Então, se o irmão também quer nos abençoar de alguma forma, basta entrar em contato e nós estaremos recebendo essa bênção das mãos do irmão, ok? Então, sem mais avisos, vamos para o nosso episódio. É isso aí, meus irmãos. O episódio de hoje é um episódio que vai falar sobre o livro A Igreja é Essencial. E, para falar sobre esse livro, nós estamos aqui com nossa potência teológica do Nordeste, o homem que facilmente poderia ter escrito esse livro, até melhor, o nosso querido pastor Jorge Henrique. E aí, Jorginho, beleza, irmão? Fala, Rafinha, fala pessoal que nos ouve. A mesma piadinha de sempre, Mas é isso daí. A gente tá muito feliz, em estar retornando aí às atividades. Foi um bom tempo, aí de descanso, graças a Deus. Estava precisando, mas agora vamos voltar a trabalhar, Importante também, Trabalhar no podcast, porque fora temos trabalhado bastante. E a gente vai iniciar essa nova iniciativa, Falar aí sobre um livro específico, como o Rafa bem falou, A gente recebeu de presente esse livro. E aí a gente tomou a decisão de falar sobre ele aqui no podcast, até gerar um conteúdozinho legal, Que é uma temática muito importante, essencial, E aí a gente vai tá trazendo aqui, certo? Então, essa é a nossa iniciativa. A gente também tem outros planos aí, de outros assuntos, inclusive vai ser bem legal mesmo, falar de igreja, mas também falar de sociedade, como é que a gente atinge, a nossa sociedade também, e espero que a gente tenha um ano muito legal.
Amém. E se você quiser acompanhar aí nossos episódios acerca desse livro, ele está neste momento custando R$ 40,76 na Amazon. E se você tem o Kindle, ele está custando R$ 4,97. Então, se você tem interesse, você pode comprar o livro e ir acompanhando com a gente. Outra coisa, né, Rafa? Se quiser também nos presentear com outro livro, fica à vontade. Existem vários episódios, Exato. né? Ontem, por exemplo, o irmão aniversariou, né, o irmão David, e chegou o irmão para ele e disse assim, ó, o livro que você quiser eu vou lhe dar de presente. Irmãos, isso é um perigo, né? Não sei se os irmãos sabem, mas tem livros aí que... Teologia sistemática, por exemplo, é bem pesado. Mas é isso aí, vamos para o nosso episódio, Jorginho. E esse livro, ele tem o prefácio do nada menos, nada mais do que Jonas Madureira, né? E o prefácio do livro já deixa bem claro que esse livro é um livro muito importante para o nosso contexto. E ele vai tratar um pouco sobre a igreja, mas dentro de um período pós-pandemia, né? Onde ele vai fazer uma análise aí sobre esse período pós-pandemia, inclusive na introdução também, ele vai fazer essa análise bem acurada sobre como a igreja está pós-pandemia, mas é interessante, porque ele faz a comparação de como a igreja estava antes da pandemia, né? Exatamente. Essa é uma pergunta, né, uma temática importante, exatamente porque a gente acaba de viver uma pandemia e, obviamente, é inegável, né, pelo menos na minha visão, que mudanças aconteceram, né? Pelo menos aqui na igreja, por exemplo, a gente não era tão assim, vamos fazer a live, né? Pós-pandemia, isso é praticamente obrigado, a gente precisa fazer, enfim, por uma série de fatores. Então, muitas mudanças aconteceram durante o período, né? E uma delas também foi a grande saída. Aqui na nossa igreja, pelo menos na nossa comunidade, a gente recebeu muitas pessoas, né? Eu acho que não saíram, assim, tantas pessoas. Mas na grande maioria das igrejas, pelo menos aquelas menores, assim, teve uma grande leva que saiu. E essa é uma das questões, né? Do porquê as pessoas saíram. Enfim, né? E ele vai comentar bastante sobre isso. Então, acho que a gente pode começar por aqui, né, Rafa? Falando por que falar sobre igreja no período... que é basicamente a ideia, né, da introdução, o início aí do livro, que ele vai falar, né, por que falar sobre igreja nesse momento histórico? Eu diria que, primeiramente, né, por conta dessa mudança que aconteceu com a pandemia, né, muitas pessoas saíram, teve muitas questões de tecnologia também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu achei muito legal uma das coisas que eles vão trazer. Só para que vocês lembrem, certo? O Colin aí, ele é diretor-chefe, se eu não me engano, da Gospel Coalition. O Jonathan Lima fala muito sobre igreja, né? E ele é da igreja de Mark Dev, 9 Marcas, então ele vai falar muito, gosta muito dessa temática de igreja. Então eles gostam muito dessa temática, certo? E uma das coisas que eles vão pontuar, que eu achei muito legal, é que antes da pandemia já tinham pessoas que iam para a igreja, mas de uma maneira descompromissada, certo? É aquelas pessoas que iriam para a igreja apenas no domingo, elas não se envolvem com ninguém, elas não participam do que de fato a igreja tem feito. E aí, quando aconteceu a pandemia, essas pessoas saíram. Aí ele vai falar uma coisa que eu achei muito legal, né? Não foi que muitas pessoas saíram da igreja durante a pandemia. Foi que elas já tinham saído da igreja antes mesmo desse episódio acontecer. Então, basicamente, só a constatação que, de fato, elas não faziam parte daquele bolo ali, né, da igreja de modo geral. Então, eu achei isso muito interessante e isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente, principalmente para saber se, de fato, nós somos membros da igreja. A gente participa do que tem acontecido na igreja, a gente se envolve com os irmãos, a gente escuta, de fato, a mensagem que está sendo transmitida, a gente serve, de fato. São perguntas que tocam o nosso coração. Será que você é um membro da igreja, mas desmembrado, né, que não participa do que está acontecendo ali? Eu achei muito interessante essa pegada dele. E aí, a introdução do livro, ele já começa assim: você pode ter muitos motivos para não ir à igreja. E ele já deixa isso claro. Quem não vem à igreja, se você perguntar, ele vai ter muitos motivos para não vir à igreja. O problema e qual é a tese que eles vão defender? Dito de maneira simples, um cristão sem igreja é um cristão com problemas. Então o livro ele vai tratar sobre o problema que é um cristão viver sem igreja. E dentro dessa nova realidade pós-pandemia, nós temos, por exemplo, as reuniões que antigamente obrigatoriamente eram presenciais, nós temos essa facilitação e as reuniões hoje
dificilmente elas são presenciais, senão aquelas mais importantes, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se acostumando a conversarem à distância. E aí nós temos dois lados da moeda, né? O primeiro é, vir à igreja sempre presencial era realmente muito difícil. Para irmãos que moram longe, então nem se fala. Então isso facilitou bastante. Mas se acostumar com essa distância é um grande perigo. Porque na distância nós não temos o envolvimento que nós temos quando estamos no presencial. E o Jonas Madureira, no prefácio, ele vai falar sobre a esposa, né? Ele vai fazer uma comparação muito legal. Ele vai dizer que é como se fosse você tivesse a sua esposa, você vai viajar, e você tivesse ali a live, né? A live não, a chamada de vídeo para poder conversar com ela. Então a chamada de vídeo nesse momento é espetacular, é essencial. Agora imagina você dentro de casa, a sua esposa no quarto, você no outro, e você só conversa com chamada de vídeo. Você tem a oportunidade de estar ali conversando olho no olho, de estar ao lado dela, de estar ali trocando uma experiência real com ela, e você escolhe então viver uma vida virtual apesar da proximidade. E aí ele vai fazer essa comparação, e obviamente que isso é maluquice, né? Você ter a oportunidade de conversar olho no olho e conversar por chamada de vídeo, mas é o que muitas pessoas têm feito com a igreja, com a noiva de Cristo, né? Elas têm se acostumado a não ter esse esforço para estar aqui, porque elas podem muito bem estar nas suas casas por meio da internet, né? Por meio ali do culto online, né? Que se chama assim, muitas pessoas chamam, para poder sanar aí um problema do seu coração, né? Não, eu não vou, mas eu estou aqui no culto online. Então, de fato, o Jonas Madureira ele faz essa comparação e é uma comparação muito válida, né? Nós não podemos confundir as coisas. Enquanto é uma bênção a tecnologia, amém. Mas a partir do momento que ela passa a ser um problema, nós temos que discutir, nós temos que conversar sobre ela, e é o que ele faz aqui na introdução. Tem uma coisa legal que ele vai fazer aqui, né, falando sobre a pandemia especificamente, ele vai fazer a gente lembrar de como era a igreja antes da pandemia, e nesse momento, né, a gente olhava para as pessoas, a gente não tinha como ver igreja sem esse corpo reunido, né, que cantava, que ouvia a mensagem, né, que sorria um para o outro, que tinha uma proximidade ali, né, um abraço, ele vai até escrever dessa maneira, e aí ele fala que durante a pandemia, isso, né, essa união que fazia parte da igreja, ela passou de sorrisos para medo, porque tinha a questão do contágio, né? Então, você tinha um certo medo, você não queria tanta proximidade, então trouxe esse impacto pra gente. Eu acho que em determinados momentos, né, pós-pandemia também, esse medo acabou nos distanciando também. Tem uma frase que ele vai falar que eu achei muito legal, né? Por trás de cada sorriso na igreja, você encontrará uma história, né? Você encontrará uma família que brigou desde que saiu de casa até a soleira do templo. Você encontrará uma viúva sofrendo por uma perda que todo mundo já esqueceu. Duro, né, isso? Você encontrará uma alma solitária debatendo-se com dúvidas sobre a bondade de Deus em meio a uma vida de dor e sofrimento. Você poderá encontrar até mesmo um pastor se perguntando como ele pode convocar a igreja a seguir a Jesus depois de uma semana em que ele mesmo falhou tanto nisso. Então, a igreja ela é real, né? E como real, ela também sofre, ela também enfrenta seus desafios. Então, você não pode olhar para trás e achar que não, tudo era perfeito antes da pandemia e agora não é mais. Né? Não é essa visão que a gente deve ter, porque antigamente também a gente tinha muitos problemas, a gente tinha muitas dificuldades, então foi só mais uma dificuldade, só foi mais uma pedra no caminho, a pandemia, né? Que chegou do que outra coisa. E aí, para finalizar essa parte da introdução, ele vai finalizar essa introdução dele dizendo assim: vocês pertencem a Deus e uns aos outros. Por que você deve então redescobrir a igreja? Porque é por meio das pessoas das quais você não gosta muito que Deus quer mostrar seu amor por você. É o único tipo de amor que pode tirar nosso foco de nós mesmos para uma comunhão que transcende as forças que estão destruindo o nosso mundo doente. É a única maneira essencial de encontrarmos a cura juntos. Além de tudo, sua igreja é onde Cristo disse que está presente de uma maneira única. Ousaríamos até mesmo dizer que sua igreja é onde o céu desce à terra. E mais para frente ele vai falar um pouco melhor sobre essa questão do céu descendo à terra. Onde nossas orações começam a ser respondidas. E aí ele cita a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, um cristão ele não pode estar acomodado fora da igreja. Porque é na igreja, e aí eu não sei se foi tu, Jorge, que falou recentemente na pregação, que Deus ele se manifesta de muitas formas. Mas na igreja ele se manifesta de uma forma especial.
não é melhor ou pior, mas é de uma forma diferente. E se você quer experimentar as manifestações de Deus, de todas as formas possíveis, a igreja é essencial para isso, né? É na igreja que você vai ter essa quebra de egoísmo, essa quebra de, muitas vezes, quebra de expectativa, né? Eu vou para a igreja, e aí ele vai até falar, né, no capítulo 1, que a igreja, que na verdade na introdução ainda, que em Cristo a igreja é sem rugas e sem mácula, mas aqui na terra ela ainda é cheia de imperfeições. E aí você vai quebrando expectativas, vai usando seus dons, vai utilizando, né, ali os elementos do fruto do Espírito, vai usando a longanimidade, a paciência, o amor, que é essencial dentro da igreja, vai aprendendo, né, muitas vezes coisas que você não aprenderia se estivesse sozinho. Enfim, a igreja é inegociável. Não tem como você ser um cristão e negociar a igreja. Assim também como não tem como você ser um cristão e negociar as escrituras sagradas, ou ser um cristão e negociar a salvação somente pela fé. Existem certos temas que nós trabalhamos que são temas inegociáveis, como o livro diz, né? São temas essenciais para uma fé cristã saudável. Então a igreja certamente é um deles, e é o que ele tem mostrado aqui na introdução até o momento. Exatamente. Ele vai começar, né, o primeiro capítulo, que tem como tema o que é uma igreja, perguntando o que é que te levou para a igreja, né? Acho que o Rafa teve uma vida já, né? Os pais são crentes, né? Mas no meu caso foi exatamente esse ambiente acolhedor, esse ambiente onde não tinha as gritarias que eu ouvia durante a infância. Até estava comentando isso numa visita que eu fiz, né? Isso foi algo muito importante para mim, poder ter um grupo de pessoas ali que me ouvia, que me acolhia. Isso foi uma das coisas que mais me impactaram e eu achei muito legal. Assim, não sei pra ti, Rafa, se tu teve experiências como essa. Sem dúvida. E é interessante porque ele fala que o que o atraiu realmente, assim, o que trouxe para a igreja, porque ele já ia, mas ele confessa que ele não era um crente fiel, né? Foi exatamente esse apego aos irmãos, essa proximidade dos irmãos. Ele disse que foi almoçar na casa de dos irmãos idosos, foi na casa de outros irmãos, e ele ia vendo ali algumas situações que eram situações que ele não era acostumado, né, fora da igreja, né? E é muito interessante, porque realmente esses laços que se criam dentro da igreja, quando são laços saudáveis, obviamente, né? Porque a igreja também tem a possibilidade e a força, né, de fazer o papel contrário, que muitas vezes segura o irmão dentro da igreja, né? O irmão às vezes fala, mas eu estava pensando em voltar para a minha vida pregressa e tal, e de repente eu visitei o irmão, ou eu escutei uma palavra do irmão, não é nem pregação, e aí ele se sente fortalecido. Ou então ele tem a possibilidade de servir o irmão, mesmo ele precisando estar sendo servido, né? E aí ali por alguma circunstância ele tem que servir o irmão, e aquele serviço que ele presta o fortalece, mesmo sem ele ter sido servido por alguém, né? Deus usa um serviço para ele poder ser fortalecido. Isso acontece em comunidade, irmãos. Exatamente. Tem uma frase, né, que eu estava lendo essa semana, do Gorin. Ele vai dizer que Jesus, diferente enfim, desses outros messias, né? Jesus não escreveu um livro. Jesus criou um povo. Isso é muito impactante, né? Obviamente que aqui ele não está falando, ele mesmo foi lá e escreveu. Não, ele gastou tempo em focar nas pessoas, né? E a comunidade, de modo geral, é ela que vai causar impacto no mundo, né? Obviamente com a instrumentalidade da palavra de Deus, tudo isso. Mas a igreja, de modo geral, os irmãos, a comunidade, ela tem um impacto muito grande. Eu acho que se a gente pensasse um pouco mais sobre isso, sem dúvida nenhuma, a gente tinha uma igreja muito mais viva, né? Não só no acolhimento, na proximidade com os próprios irmãos, mas também com relação ao mundo, porque essa é uma das ferramentas. Eu sempre gosto de usar um livro do Mateus, né? O Mateus Almeida estudou conosco, né? Ele escreveu um livrinho sobre evangelismo, e ele diz assim, cara, levanta a mão aqui quem foi convertido numa dessas ações missionárias, que o cara foi lá e evangelizou, né? Pregou o evangelho, a pessoa aceitou Jesus e viu. Quantas pessoas estão aqui por causa disso, né? Nesse movimento? Pouquíssimas. Agora, levanta a mão quem trouxe, né? Foi trazido aqui para a igreja por um amigo, por alguém da família, por um colega de trabalho. A grande maioria vai ser desse jeito. Então, os laços aqui, eles são muito importantes. É óbvio que a pessoa vai ter que crer no evangelho, é óbvio que a pessoa vai ter que, enfim, ter uma conversão de fato, né? E é isso que transforma a pessoa. Mas essa questão da comunidade, da igreja de modo geral, ela tem um impacto muito grande. E esse entendimento é muito importante. Quando o Jorge me disse isso, abriu uma imensidão na minha mente, né? Porque, de fato, o nosso trabalho evangelístico ele é muito importante. Aqui na igreja, para quem não sabe, nós estamos evangelizando nossos vizinhos.
e tem sido completamente diferente, mas completamente diferente de todos os outros evangelismos que nós tínhamos feito desde 2020 para cá, quando a gente retomou todos os sábados, né? 2021, eu acho. Quando a gente retomou todos os sábados. Porque nós normalmente falávamos com pessoas que nós nunca mais víamos. Pessoas transeuntes que estavam sentadas ali na calçada. De vez em quando, né, como a gente passou muito tempo nesse evangelismo, a gente repetia algumas pessoas, de fato. Mas agora nós estamos falando para os nossos vizinhos. E eles têm aberto as portas de suas casas para nós entrarmos e sentarmos e nos envolvermos com a vida deles. Nós temos um caso agora que nós, depois do evangelismo, nós estamos envolvidos com a vida dessa família. Faz o quê? Um mês que a gente começou esse projeto, né? Então esse envolvimento talvez seja até mais impactante no primeiro momento do que aquela palavra, aquele folheto muito bem redigido, porque a pessoa às vezes ela precisa, para entender o folheto, para entender a palavra, de antes ser acolhida, né? E obviamente que o acolhimento não salva, o que salva é o evangelho. Então se você só tem a oportunidade de pregar o evangelho ou acolher, deixa o acolhimento para lá e prega o evangelho. Agora, se você tem a oportunidade de ser estratégico, como nós estamos usando essa palavra, inclusive no evangelismo desse ano, de usar as estratégias para poder a palavra chegar de uma forma mais aprazível às pessoas, por que não utilizar, né? E aí é interessante porque ele diz que quando ele chegou na igreja, lá do Mark Dever, né, 9 Marcas, ele disse que encontrou uma congregação com seus amores e compromissos. E aí essa congregação ofereceu uma imagem de um tipo de vida diferente. Pessoas que se preocupavam mais em agradar as outras do que a si mesmo. E aí fica a pergunta, como é que a nossa igreja tem mostrado aos seus visitantes, né, essa realidade da comunhão entre os irmãos? Às vezes a gente até conversa aqui, né, entre os pastores, que tem algumas situações que os visitantes chegam e ali na quadra ficam meio perdidos, né? Domingo passado a gente teve até uma situação que tinha uma jovem lá e 2 jovens recém-chegadas na igreja, né, 1 ano e meio para cá, 1 ano para cá, foram lá e se aproximaram dela e pegaram contato e conversaram, enfim, né? Os irmãos que têm se convertido, nós temos tido cuidado de colocar já alguém para discipular, né, para poder já sentir esse envolvimento. É algo importante, né? E algo que me chamou a atenção é que ele vai dizer que lá as pessoas também falavam sobre política. No entanto, as pessoas falaram sobre política como se fosse apenas importante, enquanto lá no mundo as pessoas tratam como se fosse fundamental. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. Por quê? Porque a política ela tem movimentado tanto os Estados Unidos quanto o nosso país. E as pessoas esquecem que a política é importante, mas não é fundamental. Que conversar sobre política, principalmente no âmbito de igreja, pode acontecer. Direcionamento e tal. Agora, você tornar a política algo fundamental, tão importante quanto a própria igreja, quanto a comunhão da igreja, é um erro que muitas igrejas têm cometido e têm pagado caro por isso. Porque tem colocado a base da sua comunhão não em Cristo, que é o que tira toda a ruga e mácula, mas na política, que cria mais rugas e mais máculas, que cria mais divisão ainda. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, olha, nós não podemos andar com partidos por aí, nós não podemos andar, eu sou de fulano ou de ciclano, nós somos de Jesus. Então, tanto um quanto o outro, em Jesus, eles encontram a comunhão. Então, esses assuntos que dividem, antigamente o futebol dividia mais, hoje é mais tranquilo. Principalmente pela situação da nossa seleção brasileira, que está nos distanciando cada vez mais do futebol. Mas o fato é que assuntos que dividem, eles devem ser tratados como importantes, mas não mais importantes do que o assunto que é fundamental, né? E eu achei espetacular essa parte que ele fala no capítulo 1, né? Porque, de fato, encontrar uma igreja... Inclusive, algumas pessoas já saíram de suas igrejas e vieram para cá por conta de política. Porque lá se falava mais de política do que Bíblia. A pessoa falou isso, né? E aqui ela encontrou uma igreja que até fala de política nos seus corredores, mas que aqui o púlpito é para a Bíblia e não para a política. E isso é fundamental, né? Isso transforma a vida das pessoas. Nós temos que ter muita responsabilidade, irmãos, com a palavra de Deus, mas também com o nosso trato, com o nosso convívio com nossos irmãos. A palavra de Deus ela não pode ser algo apenas teórico na nossa mente, mas tem que ser algo prático que desce para o coração e envolve o corpo como um todo, né? Gastando tempo, gastando dinheiro, gastando neurônio, queimando neurônio para ajudar os irmãos, né? Que às vezes a gente acha que é o de menos, né? Você está só sentado ali 1 hora conversando. Meu amigo, tem conversa que eu saio destruído, né? O cara sai, parece que lutou foi uma luta de boxe. Tamanho, né? Pressão, tamanho envolvimento que você tem ali naquela conversa. E às vezes você fica até sem dormir. Já teve situações que eu fiquei até sem dormir, né? Porque eu estava preocupado com o irmão. Essa situação agora, né, que eu acabei de relatar é outra situação que me preocupa, que eu fico ali, como é que a gente vai fazer? Mas é assim que a igreja é reconhecida, né? Só para dar um breve testemunho, nessa situação específica agora recente do evangelismo,
a família, né, que nós estamos ajudando, elas já falaram. Olha, apesar de ser muito, né, recente, muito obrigado por todo o envolvimento que vocês têm tido com a gente. A igreja tem tido com a gente. E eu lembro que quando a gente foi lá, tanto eu quanto a irmã Irone, elas falaram, não tem ninguém por nós. Elas falaram exatamente isso, não tem ninguém por nós. E aí eu falei, a igreja está aqui por vocês. Glória a Deus porque nós temos tido esse envolvimento. É difícil? É. É penoso? É. Mas se não for para ter esse envolvimento, o que é que a gente está fazendo aqui, né? A gente não pode tirar o que é importante e colocar no lugar do que é fundamental. Exatamente. E como isso impacta, né, a vida das pessoas. Não tem como a pessoa passar por uma situação dessa e não ver o evangelho de uma maneira... Esse evangelho aí é diferente, sabe? Esse evangelho aí é diferente, não tem como não ser, né? Ele vai falar aqui também que duas coisas, né, chamaram a atenção aí dele, né? Quando ele chegou na igreja, começou a ouvir as mensagens ali, duas coisas. Primeiro, a pregação da palavra. Isso foi uma coisa assim fundamental, porque lá na igreja dele era o Mark Dever, né, muito conhecido. Ele vai dizer que ele pregava expositivamente, né? Isso aqui é bem clássico, né, do reformado, pregação expositivamente, versículo por versículo, explicando o texto, aplicando aquela coisa toda. Isso chamou muita atenção dele, mas não só por isso, não só porque ele explicava o texto, mas porque ele também trazia uma responsabilidade do ouvinte. Ele vai dizer que teve uma vez lá que ele pregou uma coisa, e aí você quer saber sobre isso, e ele querendo saber, né? Pois não vou falar agora não. Então deixa ali a pulguinha atrás da orelha pro ouvinte, né? E ir atrás e buscar conhecimento. Então a mensagem da palavra de Deus, ela teve um impacto também na vida dele. Outra coisa que chamou muita atenção dele na igreja, né, nos primeiros momentos que ele começou a ir ali, né, foi a questão da própria comunidade. Ele vai falar, né, seus amores, seus compromissos, o modo de vida da comunidade, ele é diferente. Para mim, isso foi uma das coisas assim muito fundamentais, né, e muito caras para mim, no momento que eu estava chegando na igreja, no que eu estava vivendo, né, fora daqui, e chegar na igreja, na forma de vida que, sabe, você consegue perceber. Eu lembro muito de Israel, né, e todos os preceitos que são dados a Israel, exatamente para que ele mostre um modelo de vida que seja diferente de todos os outros. Então, enquanto fora de Israel sacrificava os próprios filhos, né? Sacrificava ali os próprios filhos aos deuses, ali você tem uma comunidade que não faz isso. Então, o modo de vida de Israel ia causar um impacto, sem dúvida nenhuma, na vida dos outros povos, e aí eles iam ali adorar o Senhor, né? Obviamente que Israel falha nesse processo, mas o modo de vida, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente ama, a maneira como a gente se compromete com esse Deus, se relaciona com ele também, é uma maneira especial e isso causa impacto na vida das pessoas. Então, essas duas coisas chamaram a atenção dele, né? E para mim, essa segunda aqui foi muito importantes, né, para que eu pudesse continuar ali ouvindo a mensagem até que um dia eu tomei essa decisão, né? Então, essas duas coisas. Quer pontuar algo sobre isso, Rafa? Na verdade, essa pergunta, o que é a igreja, ela é muito importante, né? E é interessante nós pensarmos sobre isso. A definição que ele vai dar no final do capítulo é a definição que ele vai trabalhar durante todo o livro, né? E aí cada parte é um capítulo do livro e nós vamos ver aqui com os irmãos. Então não se preocupe, se os irmãos ainda não entenderam o que é a igreja, né? Durante os próximos episódios nós vamos destrinchar aqui por meio desse livro. E perguntar, né? O que foi que causou impacto na sua vida quando você chegou na nossa igreja, né? Foi a mensagem da palavra, foi a comunhão ali com os irmãos, o que foi, né, o serviço, como os irmãos serviam, o que foi que causou impacto para você. Você inclusive pode comentar lá no nosso grupo, né? A gente vai movimentar lá um pouquinho. Pronto, então deixa lá no nosso grupo, né? Se a gente conseguir subir aqui também para o YouTube, deixa aí nos comentários o que foi que te motivou a estar na igreja que você está, seja aqui em BHJ ou qualquer outra igreja. E aí, eu acho que para chegar aqui no final do nosso episódio, lá no finalzinho do capítulo 1, ele vai abranger aquela ideia que ele falou lá na introdução sobre a igreja ser um pedaço do céu. E ele vai dizer assim: ainda assim, de modo surpreendente, notável e incrível, sua igreja, aquela que queremos que você redescubra, é o lugar onde a Bíblia diz que o céu começou a descer na terra. E aí ele vai citar os versículos, né? Nela, o reino dos céus está próximo, Mateus 4. Nela, a vontade de Deus é feita na terra como no céu, Mateus 6. Nela, nós armazenamos os tesouros no céu, Mateus 6.
Nela nós ligamos e desligamos na terra o que é ligado e desligado no céu. Mateus 16 e 18. Nela nós somos o templo celestial. 1 Coríntios 3 e 1 Pedro 2. Então ele resume dizendo que o céu desce ao planeta Terra por meio de nossas igrejas reunidas. Então a igreja deve buscar ser um vislumbre do céu, né? E lá no céu, nós não sabemos exatamente como será, mas nós temos vários indícios, né, de que lá não haverá divisão, não haverá dor, não haverá choro, não haverá partido político, né, de A ou de B. Então nós devemos olhar para o céu e tentar replicar, ainda que de forma muito incipiente, porque aqui ainda estamos debaixo da égide do pecado, mas replicar o que nós esperamos ter no céu aqui na terra. E é no ambiente de igreja que nós teremos isso, né? Eu não sei se você sabe, mas no céu você não vai ficar sozinho no seu apartamento, né? No céu você não vai ficar sozinho assistindo Netflix. A igreja vai estar reunida no céu. A igreja vai estar junta. Então, se você não gosta disso agora, por que você está almejando o céu, né? Se é isso que vai acontecer no céu. Não é só isso, mas é isso também. Então, esse entendimento do que é igreja, ele é importantíssimo. E aí, já passou dessa parte, mas ele vai dizer assim, ó, muitas pessoas falam da igreja como se fosse um clube, né? Eu vou entrar na igreja, como se fosse entrar no clube. Não, então eu vou nessa igreja aqui, eu não estou gostando muito não, vou ali para outra. Nessa igreja aqui, e aí não cria envolvimento na igreja porque não tem uma ideia do que é a igreja, do que é a sua participação na igreja. E eu não sei se tu vai querer comentar mais alguma coisa, Jorginho. Aí no final a gente pode dar aqui a definição e os próximos episódios, né? O que é que nós vamos tratar. Só pontuar essa questão, né, Rafa? Assim, isso é muito importante, sabe? A maneira como você enxerga a igreja vai modificar a maneira como você se envolve com ela. Essa questão de ser um clube, as pessoas só não dizem, mas de fato é assim como elas pensam, sabe? Eu contribuo, né? Eu dou dinheiro ali, eu vou lá, eu escuto uma boa mensagem, canto ali, eu participo dessa maneira assim, bem... terminou, vou para casa, acabou, não tem envolvimento, não tem um problema também. É por isso que muitas pessoas não se envolvem com as outras, elas não querem problemas, né, que as pessoas vão ter. Então, essa maneira de enxergar a igreja vai modificar a maneira como você vive. Não tem como. Então, talvez você não tenha envolvimento com os irmãos, exatamente porque a maneira como você enxerga a igreja é como um clube. Sabe, ou como vai no Fortaleza, no Ceará, né? Sócio torcedor ali, eu pago, vou lá quando eu quero, dou o check-in e pronto, terminou o jogo, eu vou para casa, ou chateado, ou feliz, e é isso. Mas não é assim que você deve olhar a igreja, né? E essa comparação ela é interessante, Jorginho, porque assim, quando você pensa em um clube de futebol, você tem aqueles torcedores que vão quando querem, que vão... Mas tem aqueles torcedores que colocam o clube de uma forma tão especial em sua vida que eles pagam o sócio-torcedor, mas além de pagar o sócio-torcedor, eles se esforçam para fazer aquilo que o clube deveria fazer. Eles se envolvem em campanha para contratar jogador, eles perdem a noite para fazer mosaico no estádio, porque eles amam aquilo, eles amam o clube que eles torcem, né? Então eles compram a camisa mais cara, parcelam tantas vezes e tal. Eles fazem... Eu tinha amigo, né, que já chegava no nível, né, assim, de idolatria mesmo, de perder emprego para poder assistir os jogos do seu clube, né? E aí quando a gente vai para a igreja, quanto mais a gente ama a igreja, mais a gente quer dar, mais a gente quer oferecer à igreja, né? Mais a gente quer retornar à igreja. Teve um irmão essa semana que foi lá em casa fazer um serviço, e aí ele falando, né, que ele tem um cargo de liderança aqui na igreja, e aí ele falou que usava os seus dons aqui na igreja, dons que ele usa lá fora para sustentar a sua família. E aqui na igreja ele dizia, cara, eu faço aqui, mas eu ainda me sinto devedor por tudo que a igreja me dá. Cara, isso, assim, pra mim é espetacular, entendeu? Esse sentimento, eu até fiquei um tanto quanto constrangido, né? Porque eu falava, não, cara, mas aí você pode ali, né? Ele, não, o que a igreja me dá, ainda que eu faça isso, eu ainda me sinto devedor por tudo que a igreja... De onde a igreja me tirou, como ela acolheu minha esposa, meus filhos, e a forma como eu estou hoje, eu devo à igreja. Então, tudo que eu fizer pra igreja ainda vai ser pouco. Esse sentimento é que às vezes falta, né, na gente. Você chega para reclamar do ar-condicionado, você chega para reclamar do banco, você chega para reclamar da roupa do pastor, você chega para reclamar disso, daquilo. E como é que está o seu envolvimento, né? Tem pessoas que falam assim, rapaz, esse banco aqui tá ruim. Aí cheguei, pastor, esse banco tá ruim, mas aqui, ó, fiz um orçamento, tá aqui as almofadas, ó, se a gente fizer assim, pronto. É a melhor forma de você se envolver. Encontrou um problema na igreja, seja a solução, né? Seja a solução. E muitas vezes a gente trata a igreja como um clube, mas é aquele clube que você realmente só vai quando quer, né? Se nós tratássemos a igreja, amássemos a igreja de verdade, nós poderíamos fazer bem mais por ela,
bem mais do que nós já fazemos. Exatamente. Por fim, ele vai, né, definir aí o que é a igreja. E ele também fala sobre o ser membro, né? E eu queria até citar, finalzinho, na última página mesmo do livro, ele vai fazer esse questionamento, né? O que é uma igreja? É um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e começaram a amar umas às outras dessa maneira. Cristo aqui como nos amando um povo e a gente replicando esse amor uns para com os outros. Foi assim que o pastor Mark Dan e o Helen Harding, Paul, Alice, muitas pessoas, viu aqui, legal. E todos eles amaram aquele jovem de 23 anos indeciso entre dois rumos. Então, o que mais chama a atenção de um jovem de 23 anos nesse momento aqui não foi simplesmente questões teóricas, mas o amor desses irmãos por ele. E isso causou um impacto tão grande que ele se entregou. E hoje ele é um dos presbíteros da igreja também. Então, isso é muito espetacular e, de fato, né, a gente lembra das palavras de Jesus. É assim que o mundo vai conhecer o próprio Cristo, né, por meio do amor que a gente ama uns aos outros. E aí, para finalizar, ele vai dizer assim: o amor pela igreja é um amor que os descrentes no mundo não devem apenas ouvir em nossas palavras, mas também ver em nossas vidas, juntos, levando-os a dizer: nós também queremos um pouco disso. Podemos entrar? E aí nós responderemos: ah, amigo, deixe-nos primeiro dizer de onde vem esse amor. Como é que a nossa comunidade tem visto o amor da Igreja Batista de Henrique Jorge por eles? Como é que os descrentes têm visto o seu amor pela igreja e por seus irmãos? É um amor que eles querem longe ou é um amor que eles almejam? Porque lá no mundo não tem esse tipo de amor. Lá no mundo tem muito interesse. E o amor não busca os seus próprios interesses. Então é isso, meus irmãos. Esse é o capítulo 1, a introdução ao capítulo 1, né? Nós vamos continuar vendo um pouco sobre o que é a igreja, a essencialidade da igreja por meio desse livro nos próximos episódios. No próximo episódio nós falaremos um pouco sobre apologética, então teremos aí episódios alternados, né? O livro e a apologética, o livro e a apologética. E se Deus quiser, até o final do ano nós chegamos aí no episódio 190. Não esqueça de enviar lá no nosso grupo, tá bom? Se você ainda não tá, fala com a gente. Na verdade, quando a gente postar o episódio, a gente já vai mandar o link lá do grupo. Mas se você tá lá no grupo, comente lá, né? O que foi que chamou a atenção de você para continuar na igreja. Se foi a mensagem, se foi o amor dos irmãos, como os irmãos serviam, enfim. O que foi que chamou a atenção de você. E se você tem dúvidas também, né, sobre, a gente já vai falar sobre apologética, se tem alguma dúvida, algum questionamento que você queria fazer, já manda também pra gente colocar no nosso episódio. Beleza? Então é isso, meus irmãos, Deus os abençoe, até a próxima segunda-feira daqui a 15 dias, um grande abraço, fui! Tchau, pessoal!